bem-vindo ao seu canal AgroMais. Começa agora o Consultor AgroMais. Hoje comigo, Thiago Silva, aqui no seu canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu fico com você por essa próxima meia hora, durante toda essa semana, nas férias do nosso querido Silmar Miller. E a gente começa nessa segunda-feira falando dos indicadores do dia, o valor das principais commodities. Vamos ver como fica o comportamento do mercado. A gente começa pelo dólar, O dólar teve fechamento em R$ 5,66, variação de 1,6. A Bovespa fechando em 104.045 pontos, variação de menos 0,7. Esses foram aí os números dessas duas commodities hoje, aí nessa segunda-feira. A gente passa agora para as principais commodities exportadas aqui pelo Brasil. A gente vê como fica toda essa questão aí dos indicadores. A soja na Bolsa de Chicago subiu aí 1,2%. O milho teve queda de 0,7%. O trigo também na Bolsa de Chicago fechando em menos 1,6%. E o arroz também na Bolsa de Chicago em menos 1,6%. O algodão na Bolsa de Nova York, 0,6%. Esse é o modesto, mas teve aí nessa primeira semana, nessa primeira segunda-feira de 2022 também o seu crescimento. Já o café na Bolsa de Nova York, fechando em menos 1,2%. O café em Londres ainda não teve cotação fechada, ainda não teve balanço nessa segunda-feira. Já o açúcar em Nova York, fechando em menos 0,7%, uma das principais commodities aí, a gente fecha esses indicadores de hoje. Passando agora para o suco de laranja na Bolsa de Nova York, 1,9%, teve um acréscimo bem significativo relacionado à semana passada, já iniciando essa primeira semana do ano. O cacau na Bolsa de Nova York, fechando em menos 0,8%, o boi na B3, 0,1%, o dólar fechando em 1,6%. Essas são as principais commodities dessa segunda-feira. A gente vai encerrando por aqui e seguindo agora, encerrando com os indicadores e seguindo, claro, com o nosso programa. Falando que a balança comercial brasileira encerrou o ano com superávit de 61 bilhões de dólares. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Economia. Saldo positivo em 3,9 bilhões de dólares em dezembro, bem acima do esperado por analistas, colaborou com o resultado. O dado acumulado do ano ficou abaixo do projetado pelo Ministério da Economia anteriormente. Em outubro, a previsão apontava um superávit de 70,9 bilhões de dólares em 2021. Ainda assim, o número é 21% melhor que o observado em 2020. No ano, foram 280,3 bilhões de dólares em embarques, 34% superior a 2020, e 219,3 bilhões em importações, alta de 38% na mesma comparação. E o mercado financeiro iniciou o ano de 2022 com expectativas de baixo crescimento econômico. Os dados são do novo boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. Uma nova redução da média das previsões alta esperada para o Produto Interno Bruto passou para 0,36% ante 0,42% na semana anterior. Para 2021, a projeção final ficou em 4,5%. O número oficial será divulgado em fevereiro deste ano. Já a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo para 2022 permaneceu estável em 5,03%. Para o ano passado, é esperada uma inflação de 2 dígitos, com a última previsão em 10,01%. O valor do salário mínimo a partir desse mês de janeiro será de R$ 1.212. A medida foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial. O valor representa um aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual, de R$ 1.100. Na proposta original enviada ao Congresso em agosto, o governo Jair Bolsonaro propôs o valor de R$ 1.169, mas a inflação acelerou no segundo semestre, com altas nas contas de luz e nos preços dos combustíveis. O índice de preços ao consumidor semanal, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, encerrou 2021 com alta de 9,34%. Em 2020, o IPCS havia ficado em 5,17%. Apenas no mês de dezembro, a inflação medida pelo indicador ficou em 0,57%. O resultado representa uma queda em relação a novembro. Por grupos, a maior alta do mês passado foi de habitação, com avanço de 1,10%.
E o investidor com recursos no Tesouro Direto já está pagando menos para manter o dinheiro aplicado. A taxa de custódia dos títulos caiu de 0,25% para 0,20% neste ano. A redução da taxa atende um compromisso firmado entre o Tesouro e a B3 para baratear de forma permanente a taxa cobrada pela Bolsa de Valores e tornar o investimento mais acessível, com liquidez e seguro para os investidores. A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar as dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou até uma taxa pré-definida. O Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde Jair Bolsonaro está internado, divulgou uma nota dizendo como está a saúde do presidente. A equipe médica informou que Bolsonaro deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira, devido a um quadro de suboclusão intestinal, que é um bloqueio completo da passagem do conteúdo pelo intestino. A nota diz que ele está estável, em tratamento e será reavaliado pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e que não há previsão de alta. Bolsonaro deixou o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, por volta da meia-noite de domingo, a bordo do helicóptero da Força Aérea Brasileira e seguiu até Joinville, onde embarcou para São Paulo. O desembarque na capital paulista aconteceu por volta de 1h30 da manhã. A comitiva foi direto para o hospital. O presidente estava em São Francisco do Sul desde o dia 27 de dezembro. O médico de Bolsonaro, Antônio Luiz de Macedo, que operou o presidente após a facada em setembro de 2018, está fora do Brasil e aguarda a chegada de um avião para trazê-lo a São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em uma rede social. Ele postou uma foto e escreveu: "Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 3 horas da manhã de hoje. Me colocaram sonda e farei mais exames para a possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal." O presidente lembrou que essa é a segunda internação com os mesmos sintomas, como a consequência da facada que levou em setembro de 2018, além de ter passado por 4 grandes cirurgias. Durante uma coletiva, Marcelo Queiroga comentou sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Veja só. Ele foi vítima de um atentado gravíssimo em 2018. Em função disso, ele tem consequências disso, né? Ele teve dores abdominais, achou se poder levar para o hospital lá em São Paulo, mas até onde eu sei, o desentamento. A gente muda de assunto agora para falar da previsão do tempo para as principais regiões produtoras do país. Tem muita chuva prevista para o sul e norte do Brasil. Acompanhe as informações do agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Olá a todos, aqui é Marco Antônio. Vamos para um boletim especial aqui para o agrimercado. Olha, o grande destaque é realmente a volta das chuvas para a região sul do Brasil. As chuvas ocorreram agora nas últimas 24 horas, não foram generalizadas, mas choveu. Isso traz uma boa condição agora para o desenvolvimento das lavouras no sul do Brasil. Não só no sul, mas também Argentina e Paraguai. Por outro lado, há previsão de muitas chuvas ainda para as regiões do Cerrado, região sudeste, centro-oeste, bem como também o Mapitobá, tem muitas chuvas ao longo dessa primeira semana de janeiro. E essas chuvas poderão atrapalhar o plantio do algodão, que já está atrasado, bem como também a realização dos tratos culturais. Então, de uma certa forma, a tendência para essa primeira semana de janeiro é chuvas em grande parte das regiões produtoras, tanto do sul do Brasil quanto do norte. Ou seja, chove geral no Brasil essa semana. E para o mês de janeiro, o que nós podemos esperar? É chuvas regulares no Brasil. Lógico que as chuvas vão ficar muito mais concentradas na metade norte, ou seja, sudeste, centro-oeste e nordeste e norte do Brasil, né? Toda essa metade norte do Brasil, do que no sul. Mas, mesmo com a laninha ainda persistindo, há tendência de chuvas mais regulares para o sul do Brasil. Isso estancaria as perdas que vêm ocorrendo no Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Rio Grande do Sul, e
melhoraria as condições para o desenvolvimento das lavouras que ainda estão em fase vegetativa ou já entrando numa fase reprodutiva. Ou seja, o retorno das chuvas no mês de janeiro irá possibilitar para o sul do Brasil uma condição melhor ao desenvolvimento. Já o excesso de chuvas no sudeste, centro-oeste, principalmente ali nas regiões de Rondônia, Mato Grosso e Goiás, isso pode atrapalhar a colheita e até levar a algumas perdas pontuais nas lavouras de soja e atrapalhar o plantio da segunda safra, seja de milho ou de algodão. Então, muito cuidado para quem está nos assistindo agora na hora de dessecar, porque há previsões de muitas chuvas aí para a região norte do Brasil. Para a Argentina, há previsões de chuvas, muito aquém ainda do que deveria ocorrer para essa época do ano, mas há previsões de chuvas. Então, a Argentina, assim como também no Rio Grande do Sul, as condições melhoram um pouco, mas muito aquém ainda do que deveria ser para essa época do ano. Um grande abraço a todos, principalmente a vocês aí da produção da Agrimercados, do AgroMais, e até o nosso próximo bate-papo. O setor sucroenergético prevê que os estoques de etanol no Brasil sejam suficientes para abastecer o mercado até abril, quando começa a nova safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul. Ainda assim, fatores como o preço da gasolina, o consumo do biocombustível e como começará a temporada 2022-2023 precisam ser levados em conta. De acordo com dados do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, o Brasil importou 157.715.000 litros de etanol entre abril e novembro de 2021, o que representa um recuo expressivo na comparação com o mesmo período de 2020, quando foram comprados mais de 307 milhões de litros do exterior. Em novembro, conforme dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, o Centro-Sul do Brasil vendeu mais de 2 bilhões de litros de etanol. Portanto, caso a demanda dos 4 meses seguintes de entre-safra seja igual à de novembro, o Centro-Sul venderá 8 bilhões 248 milhões de litros até o fim de março. Se os estoques continuarem estáveis nesse período, o volume armazenado de etanol no início de abril ficará em torno de 1 bilhão de litros, equivalente ao projetado pelos especialistas. Vale lembrar, entretanto, que a demanda por combustíveis não é linear ao longo do ano. Em geral, a procura é grande em dezembro, enquanto janeiro e fevereiro são mais fracos. Além disso, o consumo do etanol depende da relação entre o preço do biocombustível e o da gasolina. Se a paridade começar a favorecer o biocombustível, os estoques tendem a ficar mais apertados. Outro fator no radar do mercado é se a safra 2022-2023 de cana-de-açúcar se iniciará no começo de abril ou se pode ser antecipada ou atrasada. A gente muda de assunto para falar que o Brasil ainda depende da importação de trigo, mas o produtor vem investindo em tecnologia para aumentar a produtividade. Uma das maiores safras de trigo da história do Brasil foi colhida neste ano. A última estimativa do IBGE aponta para mais de 7.800.000 toneladas, alta de 26% em comparação com 2020. O resultado poderia ter sido ainda melhor se não fossem a geada de julho no Paraná e os períodos de estiagem no Rio Grande do Sul. No início, nós conseguimos plantar ele, mas depois veio uns 30, 40 dias sem chuva. Os 2 estados da região sul concentram mais de 90% da produção de trigo do país. Este ano, a colheita cresceu 11% no Paraná e 70% no Rio Grande do Sul. O preço internacional do trigo motivou os agricultores a ampliarem as áreas cultivadas com a cultura de inverno. Em 2 anos, o valor da saca praticamente dobrou. Na maior parte das regiões produtoras, o clima também ajudou no desenvolvimento das lavouras, que renderam mais por hectare. Nós temos uma bela genética, nós temos um produtor capitalizado e tivemos uma condição climática favorável na maior parte das regiões. Mesmo com o crescimento, o Brasil ainda precisa importar cerca de 35% do trigo que consome. A demanda anual do país é de 12 milhões de toneladas, especialmente da indústria de pães, bolos, massas e biscoitos. Tem
área, ele tem domínio de tecnologia, ele tem produtores com toda a estrutura de produção para também se configurar como um dos grandes países produtores de trigo no mundo, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na última sexta-feira a relação de defensivos agrícolas registrados em 2021. André Rosa conta mais pra gente. O destaque foi para os produtos de baixo impacto, que totalizaram 15 registros. No balanço anual, foram 8 novos ingredientes ativos desses produtos, contra 6 dos químicos convencionais. Além dos produtos de baixo impacto, a publicação trouxe o registro de 25 produtos considerados clones, isto é, moléculas que foram autorizadas antes e estão em uso no campo atualmente. Em 2021, o número de registros foi expressivo, 92 produtos, principalmente à base de ingredientes biológicos ou microbiológicos e extratos vegetais para o controle de pragas e doenças na agricultura. Do total de defensivos autorizados nesta sexta-feira, alguns contêm mais de um ingrediente ativo e a maioria já está registrada em países como Estados Unidos e Austrália, além de países da Europa. Vale ressaltar que, para obter o registro no Brasil, todos os produtos, inclusive os de baixo impacto, passam por análise técnica dos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura. E como fica o consumo de carne bovina depois do período de festas de fim de ano? Sobre esse assunto, o Agromanhã entrevistou a médica veterinária Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, que fala sobre as perspectivas de negócio com a China. Confira um trecho da entrevista. A gente não tem um consumo muito firme nas primeiras semanas do ano, até porque a carne, relativamente ao poder de compra do consumidor, encareceu, tá? A gente tem desemprego recorde e cenário inflacionário formado, além da sazonalidade. Janeiro também é mês de começar a pagar conta, né? Tem IPVA, tem matrícula, tem IPTU, então não costuma ser um mês muito firme de consumo de carne. A China, até o ano passado, ela levou 56% em média de tudo que a gente mandava para fora, tá? Isso dá mais ou menos 15% de tudo que nós produzimos aqui no país, tá? Lembrando que mais ou menos 30% vão para o mercado internacional, 70% aqui no Brasil, só para dar uma ideia de proporção. Agora a gente deve retomar esses embarques, então nós perdemos muito em embarques quando a China ficou suspensa, né? Vamos falar assim, não chegou a ser um embargo, e sim uma suspensão que durou mais do que o previsto, e agora a gente deve retomar. Há indícios de que a China precisa refazer estoques, né? Eles trabalham muito com estoques de carne congelada, inclusive estoques governamentais para tentar regular a oferta de carne lá domesticamente, que é algo que a gente não tem aqui. É algo estranho aos nossos ouvidos porque nós não trabalhamos esse tipo de estratégia aqui domesticamente. Então, eles devem se organizar para recompor esses estoques, tá? Agora também não costuma ser uma época de muitas compras por parte da China, mas um pouquinho que a China voltar deve trazer uma boa receita, até porque nós estamos falando de um dólar sustentado, então na conversão fica interessante para a indústria exportadora. Lígia Pimentel comentou ainda sobre o período das águas e como fica o custo da produção pecuária. Acompanhe. Estamos na época das águas, e que águas, né? Tá entrando bastante chuva agora, parece que tá vindo quase que uma onda compensatória, assim, depois de a gente ter vivido momentos aí de bastante seca, né? Bastante desafio climático ao longo de 2021, mas as pastagens só começaram a se recuperar. Agora sim a alimentação fica um pouco mais barata para quem consorcia com a pastagem. Tem muita gente com estruturas fixas aí, né, de giro de confinamento o ano todo, mas para quem faz aí a consorciação com pastagem, principalmente nesse momento, que é a grande maioria, para te falar a verdade, acaba tendo a dieta um pouquinho mais barata, né, um pouquinho mais fácil de financiar, até porque a gente vem trabalhando com grãos muito caros, né, a parte da dieta, a parte concentrada da dieta muito cara. Então ajuda sim. Agora a gente está vendo as pastagens se recuperarem assim, de uma maneira muito veloz, muito dramática, né? Porque tem bastante iluminação, bastante período com iluminação, com irradiação solar bastante preponderante, bastante chuvas também. Então a gente está vendo a pastagem se recuperar de maneira bem rápida, mas ainda não deu tempo para o boi engordar. Esse é um ponto, né? Começou a chover faz pouco tempo, o boi de pasto, exclusivamente pasto, ele precisa aí de uns 4 até 6 meses
para engordar, ganhar peso. Então, a gente deve começar a ver esse boi aparecer a partir de abril ou maio, de maneira mais preponderante também. A seca no Paraná traz prejuízos de mais de 16 bilhões de reais devido à estiagem que afeta os municípios paranaenses, principalmente nesse último trimestre do ano. O governo do estado declarou situação de emergência em 144 municípios. Os prejuízos atingem amplamente o agronegócio, como a produção de soja, milho, feijão, batata, silagem, leite, hortaliças, laranja, entre outros. Nós estamos enfrentando uma profunda crise hídrica há muitos meses, há cerca de 2 anos. Talvez a maior da nossa história recente, do último século pelo menos. E essa crise fez a gente perder muita produção em 2021. Devido à seca, os paranaenses perderam ao menos 9 milhões de toneladas do milho safrinha do ciclo mais recente. Tínhamos a expectativa de recuperar esses prejuízos através de uma safra 21-22 cheia. Ela começou a ser instalada de forma adequada, foi bem instalada, com boas condições, mas, lamentavelmente, o quadro de Laninha, que significa resfriamento das águas do Oceano Pacífico na costa do Peru e, portanto, menos chuva aqui no centro-sul do Brasil, no sul do Brasil, bastante chuva no nordeste, no norte, como está acontecendo. Esse quadro, combinado com elevadíssimas temperaturas de ambiente, temperaturas de solo, fez a gente perder grande parte do esforço de produção. Segundo o secretário, haverá quebra de 37,8% na produção de soja, cuja expectativa era de colheita de mais de 21 milhões de toneladas. As perdas já são de quase 8 milhões de toneladas. Para o milho verão, a projeção de perdas da ordem de 42%, ou mais de 1.784.000 toneladas. Em receita, o prejuízo contabiliza 1.590 bilhões de reais. No feijão, as perdas são de 18%, cerca de 194 milhões de reais. Na silagem, os prejuízos já chegam a 190 milhões de reais. Na atividade leiteira, houve redução consistente de mais de 200 milhões de litros, perda de 407 milhões, devido à seca nos pastos. O governo do estado do Paraná reconheceu essa situação de emergência econômica, permitindo que os agricultores minimamente façam renegociações junto a fornecedores, junto a bancos. Nós estamos enfrentando isso, vamos enfrentar com certeza com dor, mas com muita altivez, porque faz parte do nosso jeito, né, produzir agricultura, especialmente a céu aberto. Obviamente, construindo política de longo prazo, especialmente no que toca ao uso da água, ao uso racional da água, né? E depois de 6 anos como chefe-geral da Embrapa Territorial, o mandato do pesquisador Evaristo de Miranda se encerra neste mês. Toma posse na função o engenheiro agrônomo Gustavo Espadotti, que terá um mandato de 2 anos, prorrogável por até 2 vezes. Espadotti é doutor em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Já atuou na Embrapa Amapá, na Embrapa Monitoramento por Satélite e, em 2017, tornou-se coordenador do Grupo de Gestão Territorial e Estratégica da Embrapa Territorial. O Rio Grande do Sul fez o primeiro embarque de bezerros vivos para o Egito. Veja só. Foram 11.465 bezerros que saíram do Porto Gaúcho de Rio Grande em direção ao Egito. A operação de embarque durou 3 dias, levando em consideração as 207 viagens feitas com os animais separados em grupos menores, do local em que eles ficavam até a unidade de vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura no Porto de Rio Grande. Esse foi o único embarque de animais vivos ocorrido neste ano. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul informou que tudo foi feito levando em consideração o bem-estar e a segurança sanitária. Todas essas exigências foram feitas pelo comprador dos animais. Apesar de todo o trabalho e profissionais envolvidos, deu tudo certo.
E o Consultor AgroMais vai ficando por aqui. Eu volto a te encontrar nesse horário, né? Amanhã às 18h30, uma nova edição do Consultor AgroMais. Mas a gente se vê durante toda a programação do AgroMais. Começa a partir das 12h30 com o nosso Agrimercado. Eu espero todos vocês. Vem aí o De Olho no Clima, hoje com a Daniela Ramalho. Tenham todos uma ótima noite. Primeira semana do ano, né? De 2022, primeiro do mês de janeiro. Feliz ano a todos vocês, muito próspero com o agronegócio ainda fortalecido. Um abraço, até amanhã. Tchau.